A paz de Cristo, meus irmãos, para todos vocês. Meus irmãos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor Jesus. Nesta noite, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do capítulo 5, porque não tem versículo 1, só tem versículo 2 até o versículo 42. Estou aqui meditando na palavra do Filho de Deus, o Messias, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, como eu já falei. Vou ler para que vocês que estão assistindo esse vídeo também creiam e acreditem e aceitem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Desde do mês de novembro que eu venho gravando e provando dentro da Bíblia Sagrada que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Eu vou mostrar mais uma vez dentro da Bíblia Sagrada. Vou provar para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube. Ouçam com bastante atenção. Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Versículo 2. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Versículo 3. Então, Pedro disse a Ananias: Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo, porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. Você não disse que daria todo o dinheiro do terreno que você vendesse? Por que você ficou com a metade do dinheiro e só deu a metade? Por que você não cumpriu, Ananias, com o que você falou? Mas a sua esposa, por que você não cumpriu, não obedeceu? Versículo 4, Ananias responde: antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender o dinheiro, também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Ananias, se você não tivesse dito que iria vender o terreno e iria dar o dinheiro para o Senhor, para a igreja, para os teus irmãos, para poder comprar sustento, o alimento, para todos. O dinheiro era seu, o terreno era seu, você não poderia ter feito isso. Mas como você, Ananias, prometeu de dar, por que você negou? Por que você deixou que Satanás dominasse o seu coração, entrasse e dominasse os seus pensamentos? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Versículo 5. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Versículo 6. Então vieram alguns moços, cobriram-no o corpo de Ananias
levaram para fora e o sepultaram. E não contaram nada para ninguém. Não contaram nada para a esposa de Ananias. Não contaram nada para Safira. No versículo 7. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, Safira, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Vocês não disseram que ia dar por aquele valor que vocês disseram? Porque a Bíblia não diz o valor, não relata o valor, estou dizendo o valor, mas não estou dizendo quanto, a quantia do dinheiro. Mas Pedro diz: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno, Safira? Safira respondeu. A esposa de Ananias respondeu: foi, respondeu ela. Então Pedro, versículo 9. Então Pedro disse: porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Safira, você vai morrer, Safira. Os que já levaram o seu esposo Ananias, Safira, já sepultaram ele, também vai sepultar você, Safira. Versículo 10. No mesmo instante ela caiu, morta, aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. Versículo 11. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Tanto como os de dentro da igreja, como os de fora, quando souberam desses acontecimentos, que Ananias e Safira tinham morrido porque tinha mentido para o Espírito Santo de Deus, eles temeram. Veio o temor, veio a obediência. Versículo 11. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Mais uma vez falei para vocês e vou falar de novo, versículo 11. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Se você, minha irmã e meu irmão, prometer a Deus, cumpra. Se você prometeu a Deus, cumpra. Não negue, não se desvie, não se afaste. Dê a Deus o que é de Deus. Se você prometeu para Deus, se você prometeu, cumpra. Milagres e maravilhas. Versículo 12. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão.
versículo 13. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Versículo 14. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Eu quero dizer para você, para todos vocês, meus irmãos, que quando se vive em união, Deus está no controle, Deus está no meio, Deus está na frente. Deus está com as mãos estendidas para abençoar o povo, para livrar o povo, proteger o povo e abençoar. Quando se vive unido, o grupo de pessoas cresciam, a igreja aumentava, a igreja crescia, a igreja multiplicava, porque aquele povo vivia unido, aquele povo se dedicava cada dia mais. Cada dia mais eles viviam unidos. Versículo 15. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em casa, em camas. Perdão, vou ler de novo. Versículo 15, meus irmãos e minhas irmãs. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse pelo menos, a sua sombra cobrisse alguns deles. Até a sombra do homem de Deus, até a sombra de Pedro, quando Pedro passava, que a sombra passava por cima da pessoa, o enfermo era curado, o enfermo era tocado e era curado. Deus agia, Deus fazia milagres e prodígios no meio do povo, quando o povo vivia em obediência. Versículo 16. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados pelos apóstolos. Todos eram curados pelos apóstolos, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados pelos apóstolos, porque viviam buscando a Deus de verdade, viviam adorando de verdade, viviam buscando de verdade a presença de Deus, viviam unidos, tanto na quantidade, quanto na união, quanto também viviam unidos no partir do pão. Em todas as coisas eles partiam, viviam unidos e Deus abençoava-os. Os apóstolos são perseguidos por causa dos milagres, por causa que Deus abençoava os apóstolos, os homens de Deus, Deus os abençoava. Os apóstolos são perseguidos por causa dos milagres, das bênçãos que Deus derramava sobre eles. E os enfermos eram curados e os demônios, os espíritos eram expulsos através dos apóstolos. Versículo 17. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros que eram do partido dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Quiseram parar os apóstolos,
com invejas, quiseram impedir a vontade de Deus na vida dos apóstolos, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Eles quiseram impedir, tanto naquela época como nessa época de hoje, nessa geração incrédula. Muitos são incrédulos e muitos se levantam só para tentar impedir o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a vontade de Deus na minha vida e na tua vida, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você que essas pessoas que se levantam, elas não vão prosseguir, elas não vão ficar de pé, elas não vão conseguir te derrubar, elas não vão conseguir, sabe por quê? Porque Deus é com você, o Espírito Santo de Deus está com você, o Messias está com você. Creiam, acreditem que eles não vão conseguir parar, eles não vão conseguir impedir o agir de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Eles não vão conseguir parar. Eles não vão conseguir me parar. Eles também não vão conseguir parar você. Sabe por quê? Porque Deus chamou você. Deus escolheu a mim e escolheu a você para pregar o evangelho verdadeiro, para levar a sua mensagem, para adorar o seu nome em espírito e em verdade, para buscar a sua presença. Deus escolheu você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Esses que se levantam não vão conseguir te derrubar, porque Deus é com você. Versículo 18. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Versículo 19. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, versículo 20, vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Eles conseguiram só prender, colocar vocês aqui presos, mas eu vim libertar vocês para vocês levarem a minha mensagem. Eu vim libertá-los, tirá-los daqui de dentro para vocês levarem a mensagem de Deus, para que vocês venham levar a mensagem do Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Eles não vão conseguir te parar, não. Eles não vão conseguir te derrubar, não, porque Deus está com você, minha irmã e meus irmãos em Cristo Jesus. Versículo 21. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os líderes vou ler de novo, versículo 21. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois, mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Versículo 22. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido. Sabe por que eles não encontraram? Porque o anjo do Senhor já tinha ido lá, abrido a porta
da cadeia, tirado os apóstolos para fora e tem mandado eles ir para o pátio do templo para ensinar o povo, para levar a mensagem do povo, para pregar o evangelho ao povo, para que o povo viesse crer, acreditar no Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Eles não conseguiram parar os apóstolos, nem vão conseguir te parar. De uma maneira que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas e vai te abençoar. Você não vai parar, você não vai cessar de pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Eles não vão conseguir te parar não, porque Deus é na sua vida. Versículo 23. E disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro, porque o anjo já tinha tirado eles de lá de dentro, já tinha mandado eles ir para o pátio do templo, pregar a palavra de Deus no pátio do templo para as pessoas. Quem serve a Deus de verdade, quem serve ao Filho do Homem, o Messias, quem serve a Jesus Cristo, ninguém vai parar, ninguém consegue parar não, ninguém consegue te derrubar não, porque grande é Deus, grande é o agir de Deus na sua vida. Grande é o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Ninguém vai te parar. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me impedir. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai tentar te parar. Sabe por quê? Porque pode até tentar, mas não vai conseguir não. Porque Deus é na minha e na sua vida. Amém. Amém, Senhor, por ter enviado o teu Filho amado, o Messias, para nos salvar. Versículo 24. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Versículo 25. Nesse momento, chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Versículo 26. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Versículo 27. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse, no versículo 28, nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Versículo 30. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. Versículo 31. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Versículo
32. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Versículo 33. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Versículo 34. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. No versículo 35, então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Versículo 36. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que, com isso, conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta deles fracassou. Porque ele, esse tal de Teudas, queria ser Cristo, o Messias, mas não era. Morreu e não ressuscitou. Mas Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus, ele foi morto. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, provando para todas as pessoas que ele era o Filho de Deus. Perdão, que ele realmente é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador de todo aquele que nele crê. No versículo 37, depois disso apareceu Judas, o Galileu. Na época do recenseamento, este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto, e todos os seus seguidores foram espalhados. Sabe por quê? Eles foram mortos e foram espalhados, não deram em nada, porque o trabalhar deles não era de Deus, mas o seu trabalhar e o meu trabalhar é de Deus, porque nós pregamos a palavra de Deus, nós levamos a mensagem de Deus, e quem prega a palavra de Deus e leva a mensagem do Messias chamado Cristo, vai prosperar, vai, aleluia, glória a Jesus, ninguém vai permanecer. Quem prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, quem prega os ensinamentos do Messias chamado Cristo, vai permanecer, não vai, aleluia, cair, não vai esmorecer, vai permanecer de pé, louvando e adorando e pregando e glorificando o nome do Messias, o Filho de Deus. No versículo 38, portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá, mas não vai desaparecer não. Sabe por que não vai ser eliminado? Sabe por que não vai cessar? Porque esse trabalho é o trabalho de Deus, é a vontade de Deus que eu e você pregue o Evangelho de Cristo Jesus, do Messias, o Filho de Deus. Não vai desaparecer, vai permanecer de pé. Você e eu vamos nos permanecer de pé, louvando e adorando e glorificando e pregando a palavra de Deus, o Messias, o Filho de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Versículo 39. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo. Se vem de Deus, vocês não vão poder destruí-lo, porque ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém tem esse poder de lutar contra Deus e permanecer de pé, porque Deus mata. Porque Deus mata, Deus destrói, Deus o elimina, porque está lutando contra Deus. Ninguém pode lutar contra Deus, pois, neste caso, estariam lutando contra Deus.
e o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Primeiro espancaram, chicotearam, maltratados, depois mandaram embora, ainda disseram, não é para pregar o evangelho, não é para pregar no nome dele, não é para anunciar o nome dele, vão embora agora. Agora vocês talvez aprenderam agora, depois que apanharam, foram chicoteados, agora também, talvez agora vocês agora vão aprender a não falar mais no nome dele, a não pregar mais o evangelho. Ei, eu quero dizer nessa mensagem para você, que é apanhando, que é sendo caluniado, que é sendo maltratado, que Deus está no seu trabalho, que Deus está no seu meio, que Deus está do seu lado, que Deus está te honrando. Aleluia. Deus não vai te deixar só, Deus não vai te desamparar. No versículo 41, os apóstolos saíram do conselho muitos alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. No versículo 42, e todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles iam pregar e ensinar, anunciando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mais uma vez eu afirmo para vocês, comprovando na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, mais uma vez eu falo, Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Todos vocês fiquem na paz e tenham a paz, o amor e a misericórdia de Deus na vida de todos vocês. Amém.